Bom dia, nono ano, tudo certo com vocês? Espero que todos vocês estejam extremamente bem na casa de vocês, certo? O conteúdo da aula de hoje é um pouco pesado, um pouco difícil, certo? Então peço que vocês prestem bastante atenção. É um conteúdo que aí no futuro, quando vocês forem ensino médio, vocês vão estudar bastante aí no primeiro ano. Faz parte da disciplina de física quando vocês forem para o ensino médio e é um conteúdo bem extenso, né? Mas antes de começar a aula, eu gostaria de revisar alguns conteúdos. Nós vimos até aqui 3 capítulos. Nós estudamos estados físicos da matéria, vimos que a matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, e o que não é matéria é energia. E a matéria ela vai ter 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso, certo? O sólido são substâncias duras e incompreensíveis, não possuem espaços vazios, têm um arranjo interno ordenado, sistema geometricamente alinhado, vai ter baixo grau de movimentação, baixa velocidade de fluxo, baixa capacidade de difusão, apresenta forma definida, tem forma fixa e volume próprio, certo? Já o líquido, ele é gerado a partir de uma fusão de um sólido ou condensação de um gás. As suas moléculas vão estar mais próximas, ele vai ter um volume inalterado e uma forma variável, certo? O estado gasoso, que vai ter grande grau de liberdade, ou seja, suas moléculas vão andar bastante, suas moléculas vão ser dispersas, apresentam grande movimentação, não vão interagir entre si e sofrem compressão, ou seja, são comprimidos ou se expandem livremente. E vão possuir volume e forma variada, certo? Nós vimos também a mudança dos estados físicos da matéria. 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Onde o sólido para o líquido é fusão, do líquido para o sólido, solidificação, do líquido para o gasoso, vaporização e do gasoso para o líquido, condensação. E se eu tiver sólido para o gasoso, eu vou ter a sublimação, certo? Nós vimos as características principais de cada uma, os efeitos que acontecem. Vimos que a solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido e que cada matéria possui um ponto específico de solidificação e varia de acordo com a temperatura e pressão do local. E a solidificação ela ocorre diminuindo a movimentação das moléculas que vão doar calor para o ambiente e aumentando suas interações, certo? E no final desse processo, nós vamos ter a formação de gelo. Por exemplo, aí no contexto da água, nós temos a fusão, que é a mudança do estado sólido para o líquido. E é preciso que o calor que fornece energia térmica para o recipiente, né, que está derretendo. E é necessário também que chegue ao ponto de fusão. Também vimos a vaporização, que pode ocorrer de 3 formas: evaporização, ebulição e calefação. Vimos a condensação, que é a mudança de estado gasoso para o líquido, certo? Vimos o que acontece aí no orvalho, que é um líquido produzido pelas plantas. Vimos também sobre a sublimação, que é a passagem do estado sólido para o gasoso, certo? Usado para expelir baratas, etc. Vimos a temperatura, que acontece a mudança de estado físico, que está relacionado com pressão. Se eu tenho altas altitudes, se eu estou num lugar mais baixo, eu vou ter, consequentemente, uma pressão maior e um ponto de ebulição menor. Já se eu estou em baixas altitudes, eu vou ter um ponto de pressão maior e um ponto de ebulição menor. A pressão ela é diretamente proporcional ao ponto de ebulição. Vimos outras propriedades da matéria, como massa, peso e densidade, certo? Depois nós estudamos sobre matéria e energia. Vimos um pouco mais sobre matéria, sobre átomos, sobre como se medir a matéria, a diferença de matéria e peso. Vimos o conceito de corpo, objeto, vimos os sistemas e que existem 3 sistemas: sistemas abertos, fechados e isolados. Vimos as propriedades da matéria, propriedades gerais, funcionais e propriedades específicas.
Vimos um pouco sobre propriedades químicas, sobre energia e os tipos de energia, certo? Na primeira aula ao vivo, nós estudamos um pouco sobre unidades de medidas, que está no capítulo 3 do livro de vocês, certo? Nós vimos as principais unidades de medidas e suas utilizações. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a movimentação, certo? Durante essa aula, vocês vão responder duas perguntas. Quando estamos Eu quero que no final da aula, do estudo desse capítulo, vocês me respondam essas perguntas, certo? Quando estamos dentro de um carro, estamos parados ou em movimento? E a outra pergunta é: o que é movimento, certo? Nessa aula e nas próximas, nós vamos descobrir isso, certo? Ó, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a mecânica. Mecânica é a área da física, das ciências, que vai estudar o movimento, certo? E ela é dividida em três partes. Nós temos a cinemática, dinâmica, como o nome da escola, e temos a estática. São as três grandes áreas da física, certo? Cinemática, dinâmica e estática, certo? Ó, a cinemática, ela estuda a movimentação, certo? A dinâmica estuda a relação entre força e movimento. Lembrando que o que eu escrevo aqui é para vocês anotarem no caderno, certo? Quando voltar presencial, eu vou ler, ou vocês podem me enviar as fotos do caderno feito. E temos a estática, que vai estudar o equilíbrio, certo? Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre a cinemática.
Na cinemática, como eu falei aqui, que é o estudo da movimentação, nós vamos ter alguns conceitos muito importantes. O primeiro conceito, para vocês anotarem no caderno, é o conceito de ponto de referência. Certo? O que vai ser o ponto de referência? Onde nós estamos, certo? Se nós estamos dentro de um recipiente, dentro de um ônibus, dentro de um carro, certo? É o que você vai usar como referência. Por exemplo, quando você está dentro de um ônibus, a pessoa que está fora utiliza, aí vai falar de você. Aquela pessoa ali está dentro do ônibus. Quando você está dentro de um carro, a mesma coisa. A pessoa utiliza você para se referir aonde você está, certo? O local onde você está é seu ponto de referência. Isso. O segundo conceito muito importante de trajetória, certo? Mas aqui, falando um pouco mais sobre o ponto de referência. Quando estamos, por exemplo, dentro de um ônibus, todo mundo, pra gente, dentro do ônibus também está parado, certo? Mas a pessoa que olha de fora acha que você está o quê? Em movimento. E ela está certa, certo? Por quê? Você está em movimento em relação às pessoas de fora do ônibus, mas em relação às pessoas de dentro do ônibus, você continua parado, certo? Entenderam aí o ponto de referência? Trajetória é o caminho que você percorre, né? Certo? E nós vamos ter ainda dois tipos de trajetória. Nós temos uma trajetória móvel a trajetória móvel e a trajetória e o espaço. Trajetória, móvel e espaço são conceitos estritamente relacionados, certo? Vamos ver agora um pouco sobre movimento.
Nós vamos ter aqui movimentos retilíneo e curvilíneo. Qual a diferença entre eles? Movimento retilíneo é quando o movimento é reto, certo? Vamos já dizer. Curvilíneo quando tem curva. Uniforme é quando ele segue a mesma velocidade sempre. Acelerado é quando a velocidade tende a aumentar, exponencialmente, geralmente. E retardado é quando a velocidade tende a diminuir, certo? São conceitos que parecem simples, né? Mas eles com o passar do tempo vão complicando, né? Se você não construir eles direitinho. Posição vai ser onde o móvel se encontra, certo? E agora outro conceito muito importante. É o de deslocamento. Deslocamento é onde você esteve no começo e esteve no final, ou seja, você deslocou, você saiu de um local e foi para outro local, certo? E na física, aqui nós sempre vamos chamar a posição final de S e a posição inicial de S. Assim. Certo? Posição final S e posição inicial S0, certo? O zero é o tipo de local zero, para vocês não confundirem. Aqui quando vê zero, pensar 0, 1, 2, 3, certo? Aí tá o zero aí, porque é a posição que a pessoa se encontra, né? Nós temos aqui, por exemplo, aí se usa ΔS para a variação de espaço, S para o espaço final e S0 para o espaço inicial, certo? E essa letra aqui é a letra delta, em grego. Certo? Porque ela marcava as cidades onde elas eram começadas a ser construídas. Aí passou-se o tempo e até hoje elas se usa esse termo. Essa letra aqui, grega delta. Vocês vão ver bastante também no ensino médio. E além do deslocamento, nós também vamos ter o tempo.
como um fator aí determinante para se ver movimento. Essa cara aqui. O tempo vai ser basicamente o intervalo de tempo, ou seja, a duração, certo? E segue a mesma coisa do espaço. Para calcularmos o intervalo de tempo, também vamos ter o delta, que é como se unisse essa variação de tempo, assim como aqui no espaço se une a variação do espaço, aí você vai subtrair o tempo final menos o tempo inicial, certo? E temos a junção de tudo isso aqui, o cálculo para a velocidade. Anotem essa fórmula, é extremamente importante para a vida de vocês, certo? Aí no ensino médio. Acho que é a fórmula mais importante aí da cinemática. Mais conhecida. Ó, você tem a velocidade média, que é como se calcula a velocidade. Aí você vai sempre botar o espaço, o percurso que aquele material, carro, ônibus, etc., percorreu sobre o tempo que ele percorreu. Então, você vai ter ΔS e ΔT. Lembrando que ΔS, como nós vimos aqui, é a diferença entre espaço final menos espaço inicial, certo? E tempo a mesma coisa, tempo final menos tempo inicial. Para encontrar o tempo, você bota tempo igual a espaço sobre velocidade média. E para calcular o espaço, você multiplica a velocidade média pelo tempo. Certo? Essa é a proporção aqui dessa forma. Vamos agora. Vocês já no carro de vocês, no carro de algum familiar de vocês, você já deve ter visto um velocímetro. Certo? E o que esse velocímetro diz? Vocês sabem? Ele vai ter aqui, ó, quilômetros por hora. Só que diferente aqui desse cálculo da velocidade média, ele vai dizer a velocidade instantânea, certo? O que é a velocidade instantânea? Nós temos dois tipos de velocidade gerais, certo? Velocidade média, que é o carro percorrer de um local para o outro, certo? Durante esse percurso, ele cumpriu em um determinado tempo a um determinado espaço, certo?
Então, para descobrir a velocidade média, você só vai dividir o espaço que ele percorreu sobre o tempo. Mas dentre o espaço que ele percorreu, foi daqui para aqui, tem as velocidades que ele esteve durante o percurso, não é isso? A velocidade em um tempo específico, se quiser saber a velocidade do carro quando estava aqui, é chamada velocidade instantânea. E é isso que o velocímetro vai dizer. Naquela hora, a sua velocidade. Por exemplo, o carro vai até 140 km por hora. E a velocidade média junta tudo isso, vai juntar o espaço sobre o tempo, certo? Agora nós vamos ver outra coisa aí que vai acompanhar vocês aí por bastante tempo. Uma de grande importância que vocês copiem essa imagem, tanto essa quanto essa, certo? Tamanho outro. Ó. Para se calcular a velocidade média, nós usamos duas unidades de medidas principais: metros por segundo e quilômetros por hora, certo? Só que as duas são muito utilizadas, certo? São usadas igualmente. O Sistema Internacional de Medidas usa mais metros por segundo, certo? Os quilômetros por hora são muito usados em carros, ônibus, caminhões, etc. E como é que funciona isso? Se você tem quilômetros por hora e quer passar para metros por segundo, você vai dividir, certo? Como eu falei aí na aula sobre unidades medidas. Do maior para o menor divide. A unidade de quilômetros por hora é a unidade maior, que abarca mais coisa, que vai passar para a unidade menor, então você vai dividir. Já do menor para o maior, você vai multiplicar, você vai crescer, certo? Aí você multiplica por 3,6. Por que esse número, professor? Por conta dos segundos. Porque uma hora vai ter 3.600 segundos, certo? Essa relação de 3,6 está relacionada a isso. Eu vou dar aqui dois exemplos para vocês. Exemplo 1. Se eu tiver 90 quilômetros Deixa eu apagar, fazer isso. Deixa eu fazer escrito 90 km por hora para metros por segundo. Como é que eu faria essa conta? Você ia pegar 90 e dividir por 3,6, certo? E aí, vocês gostam muito de matemática, né? Isso? Um truque aqui que eu dou para fazer divisão quando tem vírgula, se você fingir que a vírgula não existe, certo? Fingir que a vírgula não existe, e acrescenta assim um zero aqui, certo? Então você tem 900 dividido por
36, certo? Então, nós temos essa divisão. Se eu multiplicar aqui 2 vezes 36, vai dar 180. Vai dar 72, desculpa. Certo? 36 mais 36, que é 36 duas vezes 2, 72, certo? E se eu subtrair de 90, 72, vou ter aqui, ó. Pego um emprestado, fica 18, certo? Pego um emprestado, fica 10, me desculpa. 2 para 10, 8. Tô aqui. Peguei um emprestado aqui. Então aqui na verdade é 8, certo? 7 menos 8, 1. 18, que é menor que 36, então vou pegar a próxima casa. Esse é o 0, certo? Se eu sei que 36 vezes 2 é 72. Quanto será que eu vou botar aqui? Eu vou botar 5. 5, 36 vezes 5, vai dar exatamente 180, certo? Façam essa conta. Resto 0, certo? Então aqui 90 km por hora para metros por segundo vai dar 25 metros por segundo, certo? Aqui agora o segundo exemplo. Eu tenho 54 km por hora para metros por segundo. Vou fazer o quê? Eu vou pegar 54, aqui está aqui. Desculpa. Eu tenho 54 metros por segundo para passar para quilômetros por hora. Ó, eu tenho metros por segundo, então eu vou multiplicar aqui 54 vezes 3,6, certo? Também é super fácil de se resolver. Ó, só aqui eu esqueci da vírgula, certo? Vocês podem tirar a vírgula aqui para facilitar, mas depois vocês têm que botar essa vírgula de volta. Então aqui seria 2,5, certo? E aqui daria certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Fazendo uma breve recapitulada aqui, nós vimos, começamos a estudar movimento. O movimento faz parte da mecânica. A mecânica é dividida em cinemática, dinâmica e estática. A cinemática estuda a movimentação, a dinâmica estuda a relação entre força e movimento, e a estática estuda o equilíbrio da força, certo? Vimos alguns conceitos como ponto de referência, que é onde você está, trajetória, que é o caminho percorrido, esse é a trajetória móvel, que é quando eu tenho um corpo em movimento em relação a qualquer referência, e espaço, que são todas as posições que um móvel pode ocupar. Vimos sobre movimento. O movimento pode ser retilíneo quando ele é reto, curvilíneo quando ele tem curva, uniforme quando ele percorre na mesma velocidade o tempo todo, acelerado quando ele aumenta a velocidade e retardado quando ele diminui a velocidade.
Então ele pode ser esses três tipos, tanto retilíneo quanto curvilíneo. Posição, desculpem aqui, onde o móvel se encontra. Deslocamento, que é a posição final em S, posição inicial S0. Tempo, intervalo de tempo, que é a duração, certo? Vimos como se calcula a velocidade média, que é o espaço que o carro ou alguma coisa percorreu sobre o tempo. Vimos velocidade instantânea, que é a velocidade específica num tempo determinado. E vimos um pouco sobre unidades de medidas na movimentação, certo? Tem o km por hora para metro por segundo. Eu vou ter que sempre estar convertendo de um para outro. Se eu quiser passar de km por hora para metro por segundo, eu divido metro por segundo para km por hora e multiplico, certo? Fiz aqui uma continha aí de divisão com vocês. E é isso. Até a próxima, gente.